Olá, turminha! Hoje a tia Márcia vai contar a história das 3 partes do Tangram, de Edson Luiz Komizinski. Vamos lá? Era uma vez uma casa que estava com vontade de ser outras coisas, além de ser uma casa. Por causa disso, ela se desmontou em 3 partes. As 3 partes ficaram pensando juntas o que elas poderiam formar. Enquanto isso, alguns pássaros passaram voando e as 3 partes gostaram muito da ideia e foram ser pássaros também. Os pássaros voaram para o mar. No mar navegam muitos barcos. As 3 partes gostaram do que viram e foram para a água ser barco também. Enquanto o barco navegava, as 3 partes viram muitos peixes que nadavam nas águas. Elas então pularam para dentro da água e foram ser peixe também. Os pássaros comem peixe. Aconteceu então que as 3 partes que formavam um peixe foram parar na barriga de um pássaro. E justamente na barriga de um pássaro formado por outras 3 partes. E assim, as 3 partes voltaram a fazer parte de um pássaro que voou e passou perto de uma janela do último andar de um prédio bem alto. Lá, uma vovó regava suas plantas. As 3 partes ficaram com vontade de ser regadas também e formaram uma planta e um vaso. As 3 partes gostaram de ser planta e ficaram crescendo aos pouquinhos. E então, num dia em que os netos da vovó vieram visitá-la e brincavam de adivinhações, as 3 partes pularam da janela para dentro da brincadeira e desafiaram os netos a descobrir qual era o bicho que elas estavam formando, dizendo ainda que esse bicho gosta de visitar galinheiros. E aí? E os netos da vovó logo reconheceram que era uma raposa de focinho pontudo. Depois, as 3 partes inventaram outras brincadeiras. Elas formaram uma ponte e as crianças andaram em cima dessa ponte. As 3 partes formaram também um escorregador. As crianças escorregaram nele. As 3 partes formaram uma gangorra. E por fim, brincaram de esconde-esconde com as crianças, que de tanto procurar encontraram as 3 partes. Quando anoiteceu, as crianças voltaram para casa e as 3 partes e a vovó ficaram conversando. A conversa foi ficando tão animada e divertida. As 3 partes estavam gostando tanto da vovó que disseram que se ela quisesse, ficariam morando ali. E assim poderiam se divertir bastante e contar muitas histórias juntas. A vovó gostou muito da ideia e para comemorarem, as 3 partes e a vovó colocaram um disco na vitrola e dançaram, cada uma do seu jeito. Conforme o combinado, as 3 partes ficaram morando com a vovó e assim puderam conhecê-la melhor em detalhe. E cada vez gostava mais dela. Por isso resolveram fazer uma surpresa, um presente, algo que a vovó volta e meia falava. Uma casa numa cidadezinha, formada por casinhas com outras 3 partes. Olha que surpresa! Uma casa com um grande terreno, em volta para ela plantar e cuidar de um jardim, e para ela receber a visita dos seus netos, onde eles poderiam continuar a se divertir bastante com a vovó e as 3 partes. Fim.